entrevistado de hoje é o deputado Pedro Paulo, do Rio de Janeiro. Ele é autor de uma PEC de extrema importância para o ajuste fiscal brasileiro. É uma PEC que pode promover revisões importantes nas finanças públicas. Deputado, o senhor esteve hoje com o ministro Paulo Guedes, discutiu essa PEC. Qual é a estratégia para a aprovação das mudanças? Olha, primeiro prazer estar aqui no Estadão. A reunião foi importante para que a gente pudesse fazer alguma convergência técnica, e a outra questão é uma estratégia política para que nós possamos nos fortalecer para que a PEC possa cumprir as etapas na Câmara. Então foi extremamente positiva, vários técnicos do governo... O governo vai apoiar, deputado? O governo vai apoiar. Eu acredito que uma das mensagens importantes, nas discussões importantes que nós tivemos com o ministro, é entender que a PEC ela é um mecanismo decisivo para o ajuste fiscal agora. A gente tem hoje no orçamento total brasileiro 1 trilhão e 400, 96% está amarrado em despesa obrigatória. Quando foi feita a reforma da Previdência, resolveu 45% dessa despesa obrigatória. Só que tem outros 50% que estão ali ainda legalmente constituídos, vinculados, seja receita em fundo, seja despesa e obrigações que não param de crescer e que estão espremendo a capacidade do Brasil de gerar investimento. A PEC faz o quê, deputado? Olha, ela aciona medidas para atacar o problema central, que é a despesa obrigatória, o tamanho dela e como ela cresce. Entendendo que esse é o câncer e que ia estourar, aliás, a gente já tinha estourado o resultado primário. O Brasil está em déficit primário desde 2014, que a primeira regra fiscal... Está no vermelho, né? Está no vermelho. O resultado primário é aquela receita e despesa. Terminou no déficit igual em casa. O que a gente ganha, o que a gente gasta no vermelho. O Brasil está assim desde 2014. Aí, naquele momento, a gente tinha que... Via que no ano seguinte, isso era em final de 2016, início de 2017, que a regra de ouro iria estourar em 2018. E aí o que a gente fez? Naquele momento, vamos atacar a despesa obrigatória. E qual é a regra fiscal que vai estourar no ano que vem? A regra de ouro. Por isso a gente utilizou a regra de ouro como gatilho. Mas a sua PEC aciona gatilhos com medidas duras. Isso. Uma delas é a redução da jornada de trabalho dos servidores públicos, também a possibilidade de redução salarial. A Previdência não foi um debate difícil, porque ela ajustava, ela reduzia direitos para que, em nome de um benefício maior, que a despesa previdenciária vai explodir, e nós avançamos na reforma da Previdência. Só que tem um detalhe: a reforma da Previdência ela só resolve metade do problema. Tem a outra metade, são as outras despesas obrigatórias, que é o que a minha PEC ataca. Ela é uma PEC que vai garantir um ajuste maior do que o da Previdência? Ela garante o ajuste do tamanho ou maior do que a Previdência imediato. E por quê? Porque Só pode explicar. Porque, por exemplo, os efeitos da Previdência elas são espalhados no tempo. A diferença da minha PEC é que ela aciona os gatilhos de imediato e o efeito é já no primeiro ano. 102 bilhões de efeito no primeiro ano. Então o orçamento de 2020 já começa com esse ajuste? Ele começaria, uma vez a PEC aprovado, já disparado os gatilhos, porque a regra de ouro já foi estourada esse ano, ele já começaria automaticamente e já produziria nos 12 meses seguintes à promulgação cerca de 100 bilhões de reais. Deputado, de economia. Qual a medida, o gatilho que o senhor considera mais importante na sua PEC? Todos eles são importantes porque eles têm um aspecto, primeiro, pedagógico, de chamar a sociedade e de dizer para a sociedade: olha, todos estão contribuindo com esse ajuste que o Brasil precisa fazer. A gente precisa ter a consciência de que, se não fizer esses ajustes, o dinheiro é finito, ele acaba. Ou nós vamos continuar como agora, endividando. Não houve um erro do governo e também do Congresso de apostar tudo na reforma da Previdência e dizer para a população que os problemas estariam resolvidos? Eu acredito que houve uma superestimação de efeitos da reforma da Previdência. A gente largou um governo achando que a reforma da Previdência garantiria 10 anos de crescimento ininterrupto para o Brasil, e não é verdade. Eu repito, o problema da despesa obrigatória, dos 96% do total do 1 trilhão e 400, 96% está amarrado, a Previdência é só 45% disso. Tem as outras.
que agora é a segunda etapa do ajuste fiscal, é a PEC que eu apresentei para atacar o problema central. O câncer é despesa obrigatória. A regra fiscal, resultado primário, regra de ouro, e agora está discutindo o teto de gás, porque já estouramos 2, falta o teto de gás. Então precisa acionar esse gatilho. O presidente Rodrigo Maia da Câmara disse ontem que talvez fosse melhor dar uma esperada nessa proposta, porque ele temia que a PEC abriria caminho para uma revisão muito grande do teto do gasto. E como é que o senhor vê? Olha, tem alguns aspectos. É claro que o presidente Rodrigo Maia tem uma preocupação política, porque a pressão é muito grande no parlamento para que tenhamos o chamado fura-teto. O problema é que, dada a nossa crise, não dá para a gente reduzir, flexibilizar em hipótese alguma o teto de gasto. Então, essa é uma primeira preocupação do Rodrigo. A segunda é como compatibiliza a minha PEC e como é que ela se encaixa na discussão que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem dito do Pacto Federativo, das grandes desvinculações do orçamento e tal. Então, eu acredito também tinha uma dúvida do presidente de que como essas duas propostas elas se complementariam, ou se uma prescindiria da outra. E o que foi importante também, Adriana, na reunião hoje com o ministro Paulo Guedes, é que houve absoluta convergência e o entendimento do próprio ministro da sua equipe que a minha PEC é um passo decisivo, urgente, imediato e decisivo para construir uma proposta de pacto federativo, porque ela incorpora desindexações, desvinculações, e que são importantes para imaginar um futuro, o pacto federativo em curso. Ok. O novo pacto federativo. Muito obrigada, deputado. Obrigado, Adriana. Obrigado a todos vocês.